Trocaria todos os títulos da carreira por um título no Goiás na Série A? Trocaria. Trocaria porque é o time do meu coração. Fala galera, na área com o Patrick. Hoje nós vamos entrevistar um cara que jogou em 26 clubes do futebol brasileiro, jogou nos Emirados Árabes, jogou no Goiás, jogou no Vila, jogou no Anápolis também. Com vocês, Marcelo Tinoco Borges Ramos, mais conhecido como Marcelo Borges. Borginho, conta aí sobre sua vida. Faz uma vida de sonhos, né, Patrick? No começo, menino do interior, cidade pequenininha, insistência dos meus pais, né, para mim se tornar jogador. E no começo foi uma luta terrível. Não era o meu sonho de vida, ser jogador de futebol. O menino do interior, ele sonha em estudar, né? Ficar rodeado de amigos, né? E essa sempre foi a minha intenção em Guapó. E aos poucos, o meu pai, minha mãe, alguns amigos mais próximos, com a insistência, né? Em especial do meu pai e da minha mãe, eu me tornei um jogador de futebol. Cheguei no Goiás com 14 anos, logo fui titular absoluto do infantil, na época treinado pelo Matinha. Passei por um teste, tinha mais de 1000 garotos, algo difícil, né? Naquela época fiz algo inédito também na minha carreira, atípico, né? Fiz 4 gols no teste. E ao longo da minha carreira eu não fui de fazer muitos gols, eu fui aquele 10 de construir as jogadas, né, para os companheiros. Eu sempre brinco, né, com os velocistas que jogaram comigo como atacantes, que eles fizeram muitos gols, ficaram ricos, né, e eu fiquei no meio termo, não fiquei nem pobre nem rico, tenho uma vida, o sustento das minhas filhas, né, isso que é o mais legal. Mas foi uma carreira bem legal, uma carreira que poderia ter sido melhor. Eu era muito nervoso, a paciência era muito curta, eu era muito impaciente. Hoje não, hoje deixa uma tartaruga ali para mim vigiar, ela foge, tamanha paciência, né? Hoje, para me tirar do sério, tem que ser alguma coisa para mexer com o meu lado pessoal, falar da minha família. E eu tenho conquistado grandes coisas na vida, propósito de Deus, né? A gente tem que crer na palavra de Deus, que é o maior de todos, e sem dúvida nenhuma nós passamos por um período difícil no nosso país político, um período de crise financeira, mas nós temos que nos mantermos de pé, porque a luta é grande, quem tem família, e os nossos sonhos você nunca pode desistir, porque a vida ela é muito dinâmica, para você, para mim, o cara que está ali nas ruas passando dificuldade, então a gente nunca pode desistir. Então, sonho, você corre atrás, você realiza sem passar por cima de ninguém. Como foi o início da carreira em Guapó? Foi muito difícil, como eu disse agora há pouco, né? A insistência dos meus pais, eu queria brincar de bola, de bete, de biloca na época, né? Hoje mudou os nomes, né? Não é biloca mais, é bolinha de gude. Bolinha de gude. Na época era biloca com os meus amigos, era legal demais, a gente juntava um caminhão lá, um litro de biloca, aí a gente furava a terra, colocava lá dentro, então foi o melhor momento da minha vida, na verdade, né, cara? Foi um momento espetacular, um momento da adolescência, e nessa insistência da adolescência eu não queria ser jogador de futebol, e depois, aos poucos, eu fui colocando isso em mente, e foi muito legal. Com apenas 17 anos eu já estava no profissional do Goiás. Uma época difícil de se jogar, porque tinha grandes jogadores. Você imagina, eu começar na minha carreira e tendo que entrar no lugar do Luvanor, que era o 10 do Goiás, já era um cara renomado, consagrado, já tinha sido vendido lá atrás para Catânia, na Itália, né? E até, por sinal, o Luvanor é meu ídolo, cara que eu gosto muito, respeito, tenho muita admiração por ele, então eu me sinto muito feliz e honrado de ter jogado com ele, com o Túlio Maravilha, com o Nilton, com o Nilson, com o Fagundes, o Wallace, esse povo que me ensinou muita coisa, Paulo César Jabuticaba. Eu peguei grandes jogadores do Goiás, e isso me ensinou muito a ser o pai de família que eu sou hoje. E é verdade aquela declaração que você deu, que você jogou futebol apenas pelo lado financeiro? Sim, eu nunca escondi isso de ninguém, porque o maior prazer do futebol é o dinheiro. Você cuida também do corpo, né? Se você tiver um pouquinho de juízo, se cuidar um pouco fora do campo, você tem a saúde em dia, você ganha para isso. Você tem o prazer de conhecer o mundo inteiro e você ganha por isso. Assim, uma carreira maravilhosa, que você consegue todos os seus objetivos,
se você conseguir jogar no time mediano, uma grande, disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, a condição que você tem no dia a dia ela é espetacular e financeiramente melhor ainda. Se fosse para jogar para não ganhar dinheiro, eu teria jogado pelada, que é muito mais prazeroso, né? Jogar pelada é muito bom, você pode comer uma feijoada 2 horas depois e jogar, que a responsabilidade é a mínima, né? Não tem essa cobrança toda que tem um jogador profissional. Você tem que agradar a imprensa, que tem um monte de cara chato, já tinha na minha época e continua tendo hoje. Eu sou um desses, eu sou muito criterioso, eu cobro muito, sou muito chato, não gosto de jogador mais ou menos, eu me acho chato para comentar futebol, e tem outros aí também. Então assim, você tem que agradar torcedor, você tem que agradar dirigentes, treinador, porque senão você vai no banco de reservas e se brincar um jogo ou outro, você nem no banco é relacionado. Então é uma carreira assim, muito difícil. Você tem que deixar muitas coisas de lado que você goste. Então assim, mas foi prazeroso jogar futebol. Além do dinheiro também, o futebol me deu outras coisas, mas o mais importante foi o dinheiro. No início da sua carreira, lá em Guapô, você chegou a jogar num time de lá? Joguei no time principal. Tinha meu pai, tinha meus tios, né, que todos foram muito bons de bola. Logo depois o meu irmãozinho Tatu, né, que era irmãozinho na época, né? Eu brinco com ele que ele já tem 40 anos e é um pequenezinho, né? O Tatuzinho é um anãozinho. Hoje mora na Bélgica, sinto muitas saudades dele. Mas foi grande jogador. Eu tive vários exemplos na minha família, tios, pai, e alguns amigos também no Guapó que até acho que poderiam ter sido jogadores profissionais, né, se tivesse assistido um pouco mais, mas eles não quiseram abnegar da cerveja, da noite, né? E para você ser um jogador de futebol e atingir o sucesso, você tem que deixar muita coisa de lado. Jorginho, você crê que o Arlen foi um dos responsáveis pelo rebaixamento do Goiás em 2014? Ele tem a pequena parte, mas a principal causa ali foi aquela panela farroupilha. Eu não sei se você, naquela época, trabalhava conosco na 730, eu levantei essa bola. O maior culpado foi o Renan, que era o chefe daquela panela farroupilha. Ele conseguiu colocar o Julinho Camargo, que nunca mais treinou ninguém, aquele porquinho gordo. Tentaram colocar na minha cabeça que aquilo era treinador, que não é. Ele foi mandado embora do Brasília, foi mandado embora do Boa, foi mandado embora agora recentemente do Juventude, e o Juventude melhorou um pouco na competição depois da demissão dele. O Renan, ele conseguiu colocar o irmão dele para ser assessor, para ser auxiliar técnico do Julinho Camargo. Então o Goiás ali, ele estava totalmente perdido, contratou jogadores ruins. O Goiás contratou um lateral, Rafael Foster. A melhor jogada dele era bater lateral lá dentro da área. Logo, jogador limitadíssimo. O Goiás naquela época chegou a contratar jogador que chegava de carro. Na quinta, jogava na sexta. Era só sair no bid da CBF. Então o Goiás naquele momento, ele foi um time amador. Tinha estrutura profissional, uma das melhores do país, mas chegou a fazer absurdos ali para tentar se manter numa Série A de Campeonato Brasileiro. Mas o principal foco ali para mim foi aquela panela farroupilha, chefiada, liderada pelo Renan, mão de gelatina. Porque o Goiás, a torcida do Goiás é considerada a torcida sofá. Justamente pela comodidade que nós dissemos agora. Você tem que ter ambição. Qual a ambição do Goiás na Série A de Campeonato Brasileiro? Eu já disputei várias competições para o Goiás nacional. E aí? O Goiás conquistou o quê? Aumentou muito a torcida do Goiás nos últimos anos. E o torcedor, ele é inteligente. Ele é inteligente. O que o Goiás faz para levar esse torcedor no estádio de futebol? O Goiás tem o objetivo de conquistar uma vaga na Libertadores? Esse ano não tem como. Ele disputa a Série B. E teve dificuldades lá atrás e continuou com o Hélio dos Anjos, que é um treinador ultrapassado, para mim o maior da história do Goiás, sem cair em contradição, mas tudo na vida passa. Tudo na vida passa. O Hélio dos Anjos lá atrás ele foi muito bom. O Hélio dos Anjos atual, uma negação. Consegue fazer boa substituição. A palestra que ela estava para a eleição do futebol é de 1 hora, 1 hora e meia. O jogador de futebol não suporta isso mais. Tudo tem que ser muito dinâmico. O jogador de futebol hoje é muito inteligente. Alguns não conseguem ter a mesma qualidade que tinha antigamente. Mas outros, você pega o Cajá, que é um baita de um jogador. Você pega o Giovani, agora na função de segundo volante, outro bom jogador. Você tem o Michael, que nesse momento, para mim, é o melhor jogador da Série B do Campeonato Brasileiro.
Então assim, você tem as coisas boas, mas tem as coisas ruins também. Há um tempo atrás, o Goiás, o Vanderlei Luxemburgo foi sondado para treinar o Goiás. Você acha que se o Vanderlei Luxemburgo tivesse tido um espaço no Goiás, o time teria alcançado outros objetivos? Na verdade, o Goiás fez o convite, o Vanderlei não acertou com o Goiás, não veio porque ele tinha um compromisso com a emissora de televisão para comentar a Copa do Mundo. Ele queria chegar ao Goiás só pós-Copa do Mundo, e o Goiás naquele momento não podia esperar. Ele tinha ali a sequência de 5 jogos durante a Copa do Mundo, porque nós tivemos a paralisação da Série A. O Goiás não podia cair nesse erro. É um baita de um treinador, sei que alguns internados vão me questionar, porque se você analisar o Vanderlei Luxemburgo dos últimos anos, ninguém contrataria o Vanderlei nem para o time da minha cidade. Mas o Vanderlei, cara, querendo trabalhar, esquecendo o jogo de poker, que ele é viciado em baralho, em poker, o cara é o melhor treinador do futebol brasileiro. O cara conhece tudo de futebol. Eu joguei várias vezes contra times treinados pelo Vanderlei Luxemburgo. Era muito difícil, cara, era quase impossível você bater no cara, porque ele entendia muito de futebol e tinha uma formatação de elenco ali que era praticamente impossível você ganhar dos caras. Você tinha que jogar muito para tentar competir. Do campo, dentro das 4 linhas, é diferente do Marcelo Borges fora das 4 linhas, comentando? Muito diferente. Quem convive comigo sabe o amigo que sou, leal, dentro do campo eu me transformava. Nunca aceitei perder, não consegui digerir isso durante a minha carreira. Eu ficava 2 dias sem dormir, sem me alimentar normal, né, para me recuperar para o jogo seguinte. Eu não nasci para perder, então eu gosto de vencer. E em casa não, em casa você tem que cuidar dos filhos, né, cuidar da esposa. Eu perdi meu pai recentemente e ficou essa ferida, né, difícil de cicatrizar. Ainda não consigo nem falar do meu pai, mas eu tenho minha mãe, tenho meus irmãos, tenho meus sobrinhos. Né? Que moram lá em Guapó? Não, todos moram aqui em Goiânia. Hoje em Guapó só tem minha irmã e meu sobrinho, né, a Cristiane e o Pedro, filho dela. Pós a passagem do meu pai, até eu mesmo deixei de ir em Guapó. Né? A vida continua, a vida aqui em Goiânia é muito corrida, você não tem tempo nem para curtir as coisas que você gosta, porque se você não trabalhar, você não cumpre o que o pai de família tem que fazer, pagar as contas em dias, filhos na escola, minha filha fazendo faculdade de Direito, né? Eu falei isso para você em off, filho. Então assim, eu sou um cara muito realizado, eu sempre brinco na emissora, que trabalho na rádio, na Bandeirantes e também lá na Fonte TV com o Luiz Duarte, e se eu morresse hoje, eu morreria um cara muito feliz e muito grato a Deus por tudo que Deus me deu o tempo que fiquei aqui na Terra. Jorginho, como é a sua rotina? Rádio, casa? É muito corrida, Patrick. Família, né? Eu sou um cara apaixonado da minha família, não abro mão da minha família por nada nesse mundo. Eu tenho a maior riqueza do mundo. Gosto de conviver com a minha família, com alguns amigos. Não sou um cara cheio de amigos, era para ser. Mas a gente vai ficando mais velho, a gente vai selecionando, a gente vai escolhendo pessoas boas, pessoas que têm praticamente o mesmo pensamento. É difícil você achar uma pessoa que convive com você que tem os mesmos pensamentos seus, né, do dia a dia. E eu tenho os meus objetivos, tenho meus traços, ainda a ser alcançado, meus objetivos traçados. E eu continuo nessa luta, cara, com 45, vou fazer 46 anos agora, em outubro, dia 27. E nessa vida incansável, centro esportivo, de bola, tento revelar jogadores, mas não sou empresário. Daqui a pouco, eu gosto de ajudar o ser humano, tenho prazer. Eu acho que Deus me deu esse dom também, quem convive comigo sabe disso. Eu gosto de ajudar as pessoas que têm sonhos. E é muito gostoso, é prazeroso ajudar uma pessoa que tem sonho e o dia que ela chega nesse objetivo, que ela tenha gratidão e possa te agradecer. Eu sempre fui assim e Deus tem me dado muitas bênçãos nesses 45 anos e por isso que eu sou incansável em ajudar o ser. Em sua passagem pelo Vila em 2004, você atuou em poucos jogos. Por qual motivo não teve aquele futebol esperado do Goiás? Patrick, era um sonho, né? Eu nunca escondi de ninguém, porque sempre quando você joga
num lugar onde existe a rivalidade, eu tinha jogado no Goiás. E, cara, agora eu quero conhecer o outro lado. Eu quero ver internamente por que o Vila tem tanta dificuldade assim com o Goiás. O que é? Vamos buscar em loco lá, o que é isso? Eu fui conviver do outro lado, foi muito prazeroso. Às vezes alguns torcedores não conseguiram digerir a ideia, né, de me receber lá, mas depois que começou o campeonato, fui muito bem tratado, comecei muito bem. Nos primeiros jogos, sendo escolhido a fera do jogo. E logo depois, na sequência do campeonato, eu acho que na sexta, sétima rodada, eu dei uma hernia de disco. E isso me possibilitou um mês de treinar no dia a dia, aquela coisa toda. E quando foi para voltar, que eu já estava com a condição relativamente boa, já estava nas finais e eu particularmente já não tinha tanto interesse mais, né? Porque o Avaí tinha formatado o time titular e dificilmente eu voltaria a ter oportunidade de time titular. E aí eu falei, se ele não quer me usar como titular, também não vou ficar. Então foi aquele jogo de interesse. Ele até quis me levar no jogo final em Catalão. Eu não tive tanto interesse aqui não. Tanto é que eu não fui, porque internamente, assim, no meu íntimo, eu sabia das dificuldades que o Vila Nova encontraria em Catalão, pela qualidade do time do Catalão. Já tinha um time maravilhoso, um time bem treinado, Celinho, treinado lá pelo Vanderlei Paiva, né? E aconteceu que já era esperado. Eles fizeram um grande jogo, conquistaram o título, mas foi um momento muito legal na minha carreira. Poderia ter sido melhor, mas foi uma experiência muito boa. Eu tenho muita gratidão pelas pessoas que me contrataram na época. Assim, um pouco decepcionado pela hernia de disco. Eu saí do Vila e nunca mais senti dor. Parece que fizeram um boneco para mim, colocaram uma agulha. Voodoo. Bem que eu não acredito nesse sistema de voodoo. Eu não acredito, cara, mas vai saber, né? Eu só saí do Vila e nunca mais senti dor. Qual time tem a maior torcida? Goiás ou Vila? A West Ham, a maior torcida do Centro-Oeste. O torcedor do Vila, consciente, inteligente, que não é passional, que não age na emoção, que age pela razão, ele sabe. Mas isso se deve porque o Goiás disputou a Série A por mais de 30 anos. Aí você vê um garotinho, ele olha os times do eixo Rio, São Paulo, do Sul, Minas, vindo aqui no Serra Dourada, vindo até o Serra Dourada, ele vai jogar contra quem? Goiás? Ah, então você Goiás. Mas não é porque o Vila é menor, porque o Vila eles pegam no pé, negócio de pé de manga, nada disso, cada um com a sua situação. O Goiás deu a sorte de ter uma Ilê Pinheiro, algo que faltou no Vila. O Vila teve um grande dirigente lá atrás, que foi seu João Carneiro, né? Seu João, se tivesse saúde até hoje, a idade, a vitalidade, o Vila hoje poderia ser um gigante do futebol brasileiro, de estrutura e tudo, como o Goiás chegou nesse patamar estrutural, mas tem que sonhar também, ganhar um título também na semana. Qual time é melhor, Vila Nova de Nova Lima ou Vila Nova de Goiânia? Ah, não tem comparação. Vila aqui de Goiás, o Vila de Nova Lima é um time do interior, um time que tem um estádio pequeno, acanhado, né? Mas é um time tradicional lá do interior de Minas. Bojinho, você jogou no Catar. Joguei em 2001. Como são as mulheres lá? Cara, você sabia que no mundo árabe tem muita mulher bonita? É? Muita mulher bonita, mas dificilmente você vê o rosto delas, né? Eles usam aquela roupa deles lá, que também não falo o nome aqui agora. Por sinal, uma roupa muito bonita, né? Mas é difícil usar no calor daquilo, né? Porque lá, quando eu cheguei lá, tava 54 graus. Não consegue andar de dia na cidade como a gente anda. Burca, né? Burca, né? É, burca. Até por sinal, eu tenho uma foto que eu tirei dentro de um avião, peguei no ar, emprestado e coloquei e tirei, foi bem legal. Você foi solteiro pra lá? Fui solteiro. Quando eu fui em 95, eu tinha acabado de casar, né? Aí a Luciana ficou, achei melhor, porque o tempo era muito curto, né? Foi muito curto. 5 meses apenas, é melhor você ir sozinho, se sentir sozinho na solidão. Você leva a família, tira a esposa da família também. Chega gente que sente pra caramba. Eu ia viajar, nós fizemos a pré-temporada na Áustria, depois a competição
foi na Tunísia, passamos em Cairo uns 3, 4 dias, então assim, eu fiquei muito tempo viajando, né? Aí ela ia sentir muito, a língua de lá é muito difícil, eu preferi ir sozinho. Depois, quando eu voltei em 2001 também, foi da mesma forma, fui sozinho e curti bastante, cara, é um lugar maravilhoso. Eu quero ir agora na Copa de 2022, em Doha, no Catar. Quero relembrar o tempo que vivi por lá, por sinal um país maravilhoso. Teve dificuldade com a língua de lá? Com a língua sim, não podia falar nada. Mas na verdade, você vai na mímica, né? Fala que tá com fome, bate na barriga, fala que quer comer, fala que tá cansado, inventa qualquer coisa. Pois é, tem alguma história engraçada dessa época que você jogou lá? Um dia que eu tava com muita fome, né? Ninguém entendendo nada, eu comecei a xingar Deus e todo mundo e falei que queria ir pro hotel comer. E o cara não entendeu nada, eu falei, aqui, ó, Brasil, fome, fome. Aí o brasileiro que tava do meu lado falou, o que é isso, boy? Eu falei, esses árabes tem que entender que eu tô com fome, eu quero ir embora. E o treinamento, 10 horas da noite, né? Eu quero ir embora pro hotel, eu tô morrendo de fome. Aí os caras rolaram de rir lá, o cara traduziu pra eles, né? O que eu estava querendo dizer, eles acharam bom demais, foi uma diversão pura. Graças a Deus eu fui um cara muito feliz, cara, durante a minha carreira toda. Tô passando por um período difícil, meu pai não tem nenhum ano que foi embora, né, cara, nos deixou, mas quem fica perto de mim assim, eu sempre fui um cara muito alegre, muito feliz. Hoje, mulher gosta mesmo de jogar futebol? Adora. Adora? Adora, a mulher gosta de coisa fácil. Adora, o jogador pode dar joia, pode andar de carrão, pode ir nos melhores restaurantes, pode comprar uma bolsa cara para ela, dar de presente. Qual mulher que não adora jogador de futebol? É cantor e jogador. Você pega o que você quiser, chefe. Mas é assim mesmo, pode rir. É assim mesmo. Hoje, como você fazia para paquerar as meninas lá em Dubai? Dubai já não tinha mais jeito, eu já era casado, né? Mas na minha época de solteiro eu paquerei demais. Muito, mas muito mesmo. Na minha época do Goiás, eu gostava muito mais das mulheres do que do futebol. Como foi sua primeira vez? Foi bem legal, cara, mas assim, não foi uma experiência muito boa não, rapaz. Fisicamente não. Não digo pra... Eu fui num lugar não tão próprio lá em Guapó e o resultado não foi tão legal não. Não te ajudou não? Foi um cabaré lá e não foi legal não. Pô, Gin, você teve convivência com um homossexual no futebol? Tem, toda a vida tem. E você tem que respeitar as escolhas, né? O mundo hoje, quando a gente fala que é mundo moderno, as pessoas mais velhas, mais experientes, elas nos questionam. O mundo está nessa liberdade toda porque vocês apoiam. Não é apoiar, é respeitar. E cada um de nós temos o livre-arbítrio de escolher o direito de ir e vir. Se eu quero ser homossexual, você, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu que pago as minhas contas. Agora, eu, pai de 2 filhas, casado há 24 anos, se eu pudesse ter a minha escolha, eu não aceitaria. Mas eu já convivi na sociedade com todo tipo de casal hétero, casal do jeito que você imaginar. Então a gente tem que respeitar. Você já levou cantada? Inúmeras. O futebol, o corpo malhado, abdômen definido, perna grossa, né? Por isso que eu disse, toda área tem. Tinha dirigente que chegava no vestiário antes do jogo acabar. Só saía quando todo mundo colocava roupa. Você acha que isso não acontece no futebol também? Vale tudo no vestiário? Não, vale tudo não. Aí se você for cantar, você dá aquela tiradinha de letra e segue o mundo, né? A vida é assim. E se você não fosse jogador de futebol, o que você seria? Grande pergunta. Parabéns. O jogador de futebol, se ele não fosse jogador de futebol, ele não seria ninguém. A verdade é essa. A maior dificuldade do jogador de futebol é ele ter a consciência que existe uma vida fora da instituição que ele trabalha. Porque o jogador de futebol ele é blindado, na verdade. Poucos têm a noção do que acontece aqui fora. O cara tem uma vida espetacular no jogador de futebol. Por isso que eu insisto quando eu vejo o talento do jovem, justamente para insistir na carreira, porque ela é simplesmente maravilhosa. Aqui fora é um mundo totalmente diferente. Então, eu poderia ter sido um empresário, como meu pai foi, sempre foi, de mexer no ramo do comércio,
panificadora, supermercado, segui os passos do meu pai. Meu pai foi um cara que me deixou alguns exemplos, minha mãe também, que foi uma guerreira, sempre trabalhou muito para criar eu, meus irmãos, os netos. Então, seria interessante continuar na mesma pegada dos meus pais. A maioria dos jogadores de futebol, quando eles aposentam, eles entram para a carreira de treinador de futebol. Sim. Já pensou nessa possibilidade? Se eu te falar que não, eu estaria mentindo, seria hipócrita, coisa que eu não sou. Mas ao mesmo tempo que penso, de um lado do cérebro, o outro fala, não mexe. Eu convivi muito tempo com o futebol é podre, é nojento, e eu não quero mais viver nesse mundo. Aí você pode me questionar, mas e o mundo que você vive hoje comentando? Tem pessoas ruins também, todo lado, todo setor da vida tem. Mas você tem que ter sabedoria para saber lidar com essas pessoas. E no mundo de cá, você ganha menos, essa função de comentarista bem menos do que o futebol, mas... Tem menos cobrança. Existe muita cobrança também. Os ouvintes, né? Hoje as redes sociais elas estão aí, uma brincadeira sua no ar, você pode pagar muito caro. Por isso que você tem que sempre manter o profissionalismo, respeitar todas as instituições, o torcedor merece ser respeitado, o dirigente da mesma forma. E quando eu cobro, porque sou um comentarista contundente, eu cobro com responsabilidade, nunca levando pelo lado pessoal. Porque se eu fosse levar pelo lado pessoal, eu jamais falaria o nome do presidente do Rio. Em alguns momentos eu evito falar, porque nós tivemos uma discussão, existe uma mágoa, não existe ódio, porque quem tem Deus no coração não carrega ódio, mas é um tipo da pessoa que não serve para sentar no sofá da minha casa, como você está aqui, que eu recebi você aqui dentro da minha casa, com o maior prazer do mundo. Então assim, tem pessoas no mundo do futebol que eu não quero conviver. As pessoas me falam assim, Baldinho, por que você fala do futebol? Não, futebol eu tenho muita gratidão. Futebol é a grande paixão da minha vida. Onde nós estamos aqui foi o futebol que me deu. Se eu pude ajudar a minha família, foi através do futebol. Mas o que estraga o futebol são os paraquedistas que entram no mundo do futebol para fazer a corrupção e achar que entendem tudo de futebol. Na grande maioria, se você apertar, poucos sabem alguma coisa de futebol. Ainda no assunto sobre técnico de futebol, você foi treinado pelo Zagallo em 99, na portuguesa. 99 pela portuguesa. 99. Como era o Zagallo? Um ser excepcional. Há poucos dias agora eu vi uma matéria do mestre Zagallo na televisão, me emocionei, porque foi um cara que me ajudou muito na portuguesa, é um cara que me tirou da zona de conforto, me fez treinar mais, me fez dedicar mais, e quando eu cheguei no ápice da minha forma física, ele me deu inúmeras oportunidades. É um ser que eu tenho muita gratidão por ele, e mesmo à distância, eu em Goiânia, ele no Rio de Janeiro, eu torço muito pela saúde dele, dos seus familiares, porque é um ser humano nota mil. Às vezes a gente vê entrevistas do Zagallo na televisão, aquela coisa toda, quem eu não teve o prazer de conhecer, como tive, de conviver, acha ele um cara arrogante, prepotente, mas é um ser humano muito humilde. Eu tive o maior prazer do mundo de ter convivido com ele. Pô, gente, você já recebeu grana para fazer corpo mole em algum jogo? Times que eu joguei, sim. Já joguei para ganhar, e times que eu atuei, tinha jogadores que fizeram corpo mole para perder. Eu já citei algumas vezes nas emissoras que trabalhei até então de rádio, a 730, né? Emissora respeitada agora na Bandeirantes. Eu disse inúmeras vezes que eu participando de um jogo Vila Nova de Nova Lima e Valério Doce no Campeonato Mineiro, nós fizemos 2-0 e deixamos empatar. Isso favorecia o time que nós estávamos jogando. Tinha jogadores, 6, não sei a quantidade exata para não ser injusto, tinham feito um pacto com o pessoal do Valério Doce para que o jogo terminasse empatado. Eu até achei estranho naquele momento esse 2-2, porque eu estava 2-0 e o jogo com muita facilidade, até para a gente ampliar um pouco esse resultado. 2-2, último lance do jogo, contra-ataque. Eu era o homem da sobra ali no escanteio, no rebote. Eu fui carregando a bola, lá em Nova Lima o campo é mais curto, né? Não sei se você conhece lá, não. Ou internauta, se algum aí de vocês conhece lá em Nova Lima. E eu fui e fiz o gol por cima do goleiro do Cavadinho. Eu fiz o gol que eu estou saindo comemorando.
os 11 jogadores, banco de reservas, todos em cima de mim, xingando, querendo bater os caras, querendo vir para cima, porque falaram que eu tinha estragado o pacto que havia feito. E eu falei, eu não estou sabendo nada que vocês estão falando. Isso, o árbitro assim do lado, ninguém entendendo nada. Aí demoramos um pouco lá para recomeçar o jogo e logo depois o árbitro também. Ele terminou e no final do jogo eles iam para cima de novo. Porque nesse gol meu, eu rebaixei o Valério Doce. 2 anos depois eles me ligaram para ir jogar no Valério Doce na segunda divisão do Mineiro, me oferecendo um bom dinheiro. Eu não fui. Eu achei que poderia ter alguma retaliação ali. Eu preferi ficar quieto onde estava, melhor do que ir para lá e passar por dificuldades. O que você acha desses jogadores que recebem para fazer portfólio, às vezes não treinar? Na verdade, nós vivemos num mundo capitalista, né? Então quem sou eu para julgar alguém? Mas a gente vê de tudo, né, nesse mundo de hoje. O beneficiar de ter uma vida boa, a gente vê político guardando dinheiro na cueca, a gente vê tantas coisas erradas, a gente vê padre. Eu sou cara católico, sou muito religioso, isso nos causa muito constrangimento e muita dor no coração, porque ao mesmo tempo você vê muitas pessoas debaixo dos viadutos pedindo esmola, pedindo dinheiro para comer. Às vezes você olha para o cara, ele tem 1 semana que não toma um banho, e o ser humano ele tem esse direito. Nós não estamos nesse mundo aqui, Deus não quer ver ninguém passando por isso, mas é uma escolha. Às vezes você tem os corruptos, você tem os injustiçados, todo mundo a gente tem de tudo e a gente tem que respeitar as escolhas assim de cada um. Eu, graças a Deus, e quem convive comigo sabe disso, minha mãe dana muito comigo. Meu filho, quem é honesto não precisa falar, mas eu acho que nós precisamos falar. É uma obrigação do ser humano ser honesto. Nós não podemos acostumar com a corrupção, com as coisas erradas. Eu fui rotulado de polêmico por isso. Eu não convivo com coisa errada. Acho que é muito chato conviver comigo, porque eu não aceito coisa errada. Quem convive comigo sabe disso. Goiás e Santa Cruz, brasileiro de 1999. Você não estava em nenhum dos times. Mas acompanhei. Eu estava na Portuguesa e teve mesmo esse jogo de compadre, como dizem. Você tem alguma dúvida? Nós não tivemos nenhum chute a gol. Foi um esquemaço. E a gente sabe até quem fez esse acordo. Você pode dizer os nomes? É melhor não, porque senão eu seria processado. E não é legal dar dinheiro para malandro, né? Esses malandros já ganharam muito dinheiro naquela época. Infelizmente existe pessoas que olham para o seu próprio umbigo e esquecem que a vida depois, pós-carreira, ela tem continuidade. Será que eles têm coragem de olhar na cara do filho, no rosto dos filhos, da esposa, dos seus pais? Então, assim, a vida, ela existe uma continuidade. Pô, gente, você acha que faltou uma vaga na seleção brasileira? Na base, com toda sinceridade, com toda modéstia, se eu tivesse tido um pouco mais de tranquilidade, de equilíbrio emocional, eu teria ido. Porque eu fui tratado como uma joia no Goiás, né? Com muito carinho. As pessoas imaginaram chegar lá no ponto máximo da minha carreira. E no Goiás eu não consegui. Eu carrego essa frustração, não coloco culpa em ninguém. Seria injusto, né? Coisa que eu procuro não ser com as pessoas, com o ser humano, que merece todo o meu respeito. Mas poderia ter tido uma oportunidade, mas infelizmente eu fui um cara muito temperamental, muito nervoso, não aceitava muitas coisas. Se fosse hoje, eu te falo com toda certeza que eu jogaria na seleção, claro, pela qualidade que Deus me deu. Mas infelizmente passou, não fui e a vida segue. Qual o melhor meia do futebol goiano atualmente? No futebol goiano, Alain Mineiro do Vila. Estava perguntando 10. 10 o Alain Mineiro. Esse cara joga muito bola. Tá gordo. Em cima do Pedro. Se tivesse a consciência de dar uma enxugada ali naquele pneuzinho, baixar o percentual de gordura. Sabe por que eu pego no pé? Porque eu já joguei inúmeras vezes acima do peso. Você não consegue ter o mesmo rendimento. Eu vejo muito potencial nesse cara. Ele bate bem na bola, ele consegue finalizar
porque, ali perto da área bem, porque ele é ambidestro. O cara, quando é ambidestro, ele dificulta a marcação do adversário. Ele tem uma visão de jogo espetacular. Ele consegue inverter bem a jogada. Então, assim, o Malandro Mineiro é um jogador acima da média para a Série B do Campeonato Brasileiro. Você concorda com o calendário brasileiro? Cara, é desgastante demais. Tem muitos jogos. Você deve ter números assustadores, porque o cara joga quarta e domingo. Isso na Série A. Série B, terça, sexta, sábado. As viagens, conexões, hotel, alimentação, aquela coisa toda. Isso tudo balanceado, tudo muito bem cuidado. Mas é desgastante demais. Imagina esse jogador brasileiro jogando uma vez por semana. A qualidade do espetáculo, ela seria muito maior. Mas infelizmente, quem é o presidente da CBF? Ele já deu um chute com a bola? Ele já desgastou o corpo dele para saber que o cara necessita de 72 horas de recuperação para ele dar continuidade nos treinamentos e depois jogar bem novamente? Como que o cara joga bem sábado e joga bem terça? Se ele fizer isso, Patrick, nessa sequência de nós citamos agora há pouco de jogos, o quinto jogo consecutivo dessa sequência ele tem uma lesão. Observa isso para você ver. Dificilmente o cara consegue jogar uma quantidade maior. E hoje eles não se posicionam, né? Porque antigamente, quando o Rogério Ceni ainda estava atuando, né, ainda tinha uma... Mas hoje parece que eles... mas perdeu força, né? Perdeu força. O Rogério encerrou a carreira. Aí tinha aquele zagueiro que jogou no Corinthians, Paulo André, né? Paulo André. No sinal, o cara líder, por onde passou. Na verdade, esses caras, eles entraram com muita convicção, tiveram muita personalidade de levantar essa bandeira, né? E o futebol falta união, a verdade é essa. União dos dirigentes, união nos jogadores, união dos treinadores, e tudo isso é na Europa, não existe união e nem um setor desse que eu te disse. E falta, infelizmente, essa união do futebol brasileiro para que ele possa voltar a ser forte, competitivo, revelador de bons jogadores como sempre foi. Verdade que um jogador de futebol morre 2 vezes? Cara, eu não morri não. Meu pai morreu primeiro do que eu. Quando eu encerrei minha carreira, meu pai morreu. A felicidade do meu pai, ele sentiu muito mais do que eu. Por quê? Quando eu comecei no Goiás, eu coloquei na minha cabeça que eu iria parar com 32 anos. Eu estendi mais 4, eu parei com 36. E meu pai me pediu para me chegar até 38. Eu falei, mas qual o motivo? Por vaidade, porque eu encerrei jogando lá no Santa Helena. Para falar que eu ainda continuo jogando futebol com 37 anos, que eu sou o cara, que eu me cuidei, nada disso. Eu não tive cuidado lá no início da carreira, mas cheguei até bem. Suportava os treinamentos, mas aí imaginou se eu tivesse tomado só suco, água, tivesse tomado bem refrigerante, que é uma porcaria, é uma coisa que eu sou viciado até hoje, não vício que eu tenho. Tomo refrigerante dia e noite. Eu não teria comido sanduíche, eu não teria comido as besteiras que eu comi ao longo da minha carreira. Aí eu poderia ter estendido como Zé Roberto, 42 anos, até achei um absurdo, poderia ter parado por cima, mais respeitado. Já viu falar no Zé Roberto essa temporada? Acabou, não tem nem mais ver falar no Zé Roberto. Então assim, a vida, tudo é muito dinâmico, cara. Você tem que saber a hora de começar e de parar. Eu discordo dessa respeito, quem pensa assim, eu tenho vários amigos que sentiram pra caramba, alguns não digeriram a ideia de ter parado até hoje. O cara acha que é jogador até hoje, eu não. Vivo tranquilo. Quem me vê nas ruas de Goiânia, me vê nos shoppings, que eu adoro ir para shopping, um monte de mulher bonita, né? Eu estou falando em casa aqui, daqui a pouco a Luciana me puxa a orelha, mas Goiânia é um lugar espetacular, né, cara? Goiânia você vive muito bem, né? Dos lugares... Hoje eu vou na minha cidade passear. Dos lugares que você já jogou, aqui em Goiânia, é onde tem mais mulher bonita. Você vai no sul, tem muita mulher bonita. Você vai em Minas também, tem muita mulher bonita. Você vai no Rio de Janeiro, lá em Copacabana, naquelas praias, aquelas mulatas com cada perna dividida, aquela coisa toda. Mas igual aqui em Goiânia é diferenciado. O Patrick até deu uma olhada ali para ver se a mulher... No acesso dos clubes goianos à Série A? Patrick, nós estamos vivendo e vivenciando um campeonato muito competitivo. Um campeonato cheio de alternâncias, né? Campeonato de irregularidade, principalmente nesse momento decisivo de retorno. Geograficamente é uma competição muito cansativa, várias conexões. Vamos supor, você pega o Fortaleza, que é o exemplo melhor.
sai de Fortaleza, vai jogar em Caxias do Sul. Você sai de uma temperatura, vai para outra, você não tem voo direto, você tem que passar por São Paulo, tem que passar por Brasília, na maioria das vezes não é escala, é conexão, onde você tem que mudar de avião, de aeronave, né? Então a situação da Série B não basta ter um time competitivo, você tem que ter um elenco com opções que possam ser dadas ao treinador, que ele possa montar um time competitivo. Eu aposto em 2 vagas aqui para os nossos 3 times. Agora, o momento hoje, todos os 3 estão numa situação muito linear. Então não vejo nenhuma disparidade. O Goiás pode ser melhor do que os outros 2 concorrentes, por quê? Porque tem dinheiro. Pode chegar na reta final e oferecer R$10.000 de prêmio para cada jogador por jogo. Os outros 2 não têm essa condição. E dinheiro no futebol faz a diferença. Faz a diferença. Se o cara ganha um bicho de 2.000, você aumenta para 10, se ele correu no de 2.000 até ali, o de 10, o pique dele vai ser mais intenso. Então tudo muda, infelizmente o dinheiro, ele compra quase tudo nessa vida. Só a saúde. Você guarda alguma mágoa de algum dirigente do Goiás na época que jogou no time? Não. Cara, assim, igual eu sempre falo, futebol me deu muito mais coisas do que eu mereço, né? Muito mais coisas do que eu imaginei quando era garoto. Então, assim, eu tenho muita gratidão. Algumas pessoas que eu não convivi no dia a dia, a gente fica sabendo de umas coisas, que desvia dinheiro, que tem os seus interesses pessoais, essa coisa toda. Ainda bem que eu não tive o desprazer de conviver com esse tipo de pessoas. No jogo de hoje, Goiás e Ponte Preta, você vai torcer para quem? Do Goiás, eu sou goiano, eu vivi 10 anos no Goiás, mas eu tenho muita gratidão pela Ponte. A Ponte eu fui para lá num momento difícil, financeiramente falando, na minha vida, um momento emocional ruim, ali eu tinha desistido de jogar futebol. Eu tinha passado 10 anos no Goiás, tinha ido em Umas, que o Goiás nos emprestou para lá, eu tinha ido para os Emirados em 95, voltei, fui campeão goiano em 96, aí eu fui para o Anápolis, disputei a Série C pelo Anápolis. Ali eu desisti do Anápolis, porque eu vi muita coisa errada, eu pensei, gente, será que do Anápolis eu vou agora para coisa pior ainda? Vou disputar um campeonato menor, um time menor, com estrutura ruim. Sorte que eu encontrei no Anápolis um grande homem, um grande profissional, que é o Roberto Oliveira. Esse cara, eu adoro esse cara, eu tenho muita gratidão por ele. Ídolo no Vila Nova, fiquei muito feliz com o retorno dele lá para a base do Vila Nova, que é um cara sério. Esse cara não tem desvio de dinheiro, esse cara não tem depósito empresário na conta dele e o jogador sai 2 horas depois, vai para outro time de um grande centro. Esse não faz esquema. Por isso que eu adoro esse tipo de gente no mundo do futebol. O futebol, nós temos que dar as mãos, quem ama o futebol, para limpar os corruptos. Porque as pessoas imaginam, o torcedor, na grande maioria, que existe corrupção só na política. Não é, o futebol também é muito sujo, o futebol também é muito podre. Tem pessoas que chegam andando de Fusca, a gente dizia isso lá atrás, hoje nem existe Fusca mais, ninguém quer andar de Fusca, né? Eu até acho um carro bom, tive 2, gasta pouca gasolina, esse roubo que tá aí, né, cara? É melhor a gente andar até a pé, senão de Fusca. Hoje não, o cara sai num carro de 400, 500 mil reais, você não sabe por quê. Aí você vai policiar, você vai fazer um mapeamento na administração dos dirigentes, você vai ver que muita coisa errada aconteceu. Bom, gente, você jogou com o Regis Pitbull na Ponte Preta. Jogamos em 97. Hoje ele passou por uma clínica de reabilitação, né? Joga futebol de várzea para arrecadar algum dinheiro. Esse ganhou muito dinheiro. Você acha que a cabeça do jogador tem que ser trabalhada? Patrick, sabe o que eu defendo no mundo do futebol? E se um dia eu me tornasse gestor, a primeira coisa que eu faria, a base tem que ter um psicólogo. E se for necessário, ter um psiquiatra. Sabe por quê? Não é porque jogador de futebol é doido, não. Porque jogador de futebol, ele sai da favela, ou ele sai de um setor humilde, pegando ônibus, ou até mesmo vindo a pé. O cara não tem dinheiro para comprar um lanche. A grande maioria dos jogadores, se você passar ali, você vai ver isso. No outro dia, o cara tá rico, o cara tá milionário. O Carlos Eduardo passou dificuldades. Não estou dizendo alimentação, essa coisa. Ele mesmo disse isso reiteradas vezes. O Goiás vendeu agora recentemente. Veio de uma cidadezinha pequena, Nova Veneza.
Hoje o cara joga fora do Brasil, outra cultura, outro país, mora num país que a cultura é totalmente diferente da nossa, está ganhando muito dinheiro, então o cara tem que estar preparado aqui para não se perder nos caminhos que a vida te proporciona. O caminho da cocaína, da maconha, da prostituição. Eu respeito quem faz isso? Sim, é o que eu falei agora há pouco. Cada um tem o direito às suas escolhas. Agora nós podemos ajudar as pessoas a não entrar nesse caminho, a não alimentar os traficantes. Na verdade, nós temos condição de as pessoas que estão no mundo do futebol, principalmente os dirigentes, de fazer o jogador ter uma consciência diferente, uma consciência de homem da sociedade, pai de família. Um dia, todos nós vamos constituir uma família. E o jogador de futebol ele tem que ter essa consciência. Mas às vezes da transição base e profissional, ali o cara já se perde. Ali o cara ganha 20 mil, ele quer ter um carro de 200, ele não pode ter. É uma carreira curta, proporcional. É uma carreira curta. Uma carreira muito curta. O Miller ganhou mais de 50 milhões de reais. Ele foi um cara milionário. Olha o exemplo, o Miller passando dificuldade. Então assim, eu acho que os dirigentes eles têm essa obrigação de mostrar isso para os jogadores que estão começando. Porque senão 90% vão se perder. Olha o Léo Senna. Olha o Léo Senna. Você já imaginou esse menino treinando bem todos os dias? Esse moleque tem muita qualidade. Eu sempre falo Léo Senna porque eu sou um fã incondicional. Às vezes sou questionado, pode ir, você vê tanta qualidade no Léo Senna. Ele surgiu no Goiânia no momento ruim e jogou pra caramba. Jogou muito. Ele poderia ter se escondido se não tivesse personalidade. Ele demonstrou personalidade, além da qualidade. Então assim, jogadores como Regis, Pitbull, cara, esse cara jogou muito. Esse cara tinha um repertório de jogadas. Poucas vezes eu vi no futebol. Poucas vezes eu vi no futebol. E infelizmente, eu tive notícias recentes dele aí, que a situação financeira dele é muito delicada. Eu não digo nem a situação financeira, é o lado pessoal, o lado físico, o lado psicológico do ser humano. Regis, que eu não vejo há bastante tempo, mas eu oro por ele, rezo por ele, que é um grande amigo que eu fiz no mundo do futebol. Borginho, tem uma pergunta do nosso internauta, o Weber Oliveira, lá de Umas. Que legal, manda aí. Lá de Umas? É, de Umas. Rapaz, cidade que eu tenho saudade, aí eu arrumei namorada, viu? É? Nossa Senhora. Pois é, ele pergunta aqui, ó, por que não ficou mais tempo no maior time do mundo, o Yuma Esporte Clube, o famoso Pantera Avinhada? Pantera Avinhada, grandes emoções. O pessoal lá, a população imensa, até hoje lembra desse time, um time muito competitivo, cara, bem legal. Foi uma experiência de vida maravilhosa. Morávamos 14, 15 jogadores numa mesma casa, né? Então, assim, eu me lembro como se fosse hoje, grandes amigos daquela época, Zé Silvestre, o Bal, o Márcio hoje, que é treinador, né? Márcio Pantu, Márcio Azevedo. 14 jogadores numa casa? 15 jogadores, mais ou menos. Aí na concentração, quando o jogo era em Umas, a gente ficava nessa casa também. E olha que nosso time era muito bom, hein? Mas assim, você tem que adaptar a estrutura. Já imaginou, você sai do Goiás, na nossa época, e o Goiás nos mandou para lá. E você tem que adaptar, você sai numa estrutura maravilhosa, no caso do Goiás, né? Mas foi bem legal, uma experiência que eu levei para o restante da minha carreira. Foi muito bom mesmo. E como eu arrumei mulher bonita nessa cidade sua aí, viu, rapaz? Essa cidade é maravilhosa. E é uma cidade que, se eu tivesse nascido lá, eu não moraria em Goiânia. Eu acho Umas uma cidade maravilhosa. Eu hoje estaria morando lá. Mas como eu não nasci lá, eu me adaptei aqui em Goiânia, adoro Goiânia, cara. Um lugar maravilhoso. Até brincava com meu pai e papai, eu não vou levar a pomba não, só se for para ser enterrado. Meu pai danava comigo, mas esse Goiânia é um lugar maravilhoso, cara. Falar nisso, você ainda faz jogos beneficentes lá em Guapó? Eu fiz 14 anos, fiquei um tempo sem fazer e fiz o ano passado em homenagem ao meu pai, né? Mas é um jogo que dá muito trabalho, cara, sabe? Eu sou um cara muito grato todas as vezes que fiz. O jogo passado agora, os grandes jogadores aqui de Goiás, 90% deles fizeram carreiras fora daqui do nosso estado, eles estiveram lá no Brasil. Isso me deixou muito feliz. Não vou citar nome de 1, 2, 3, porque eu poderia esquecer um ou outro nome aí, e isso não é legal. Então, as pessoas que foram lá, eu agradeço por fundo do meu coração. Agora, eu não sei se vou fazer esse ano, vou dar sequência de novo.
Porque assim, hoje eu vou muito pouco na minha cidade, né? E eu acho que o que é legal você ajudar as pessoas mais necessitadas é que não entre política no meio. E quando começa a entrar política, eu saio fora. Eu sou meio avesso a esse tipo de situação. E quando eu percebo que tem política no meio, eu dou uma recuada. Nesse caso lá de Iguapó, da mesma forma, e eu não tenho certeza se eu vou dar continuidade novamente, não. Acho que eu vou dar uma parada novamente. Borginho, já ou jamais? Uma brincadeira que a gente faz aqui no programa. Na hora. Fez amor com algum animal lá em Iguapó? Jamais. Pegou mais mulheres que o Beckham? Jamais. Pegou alguma famosa? Jamais. Já se apaixonou pela pessoa errada? Já. Já errou buraco? Ah, já. Trocaria todos os títulos da carreira por um título do Goiás na Série A? Trocaria. Trocaria porque é o time do meu coração. Fala galera, essa foi mais uma entrevista com o Marcelo Borges. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like aí, se inscreva no canal. Borginho, obrigado. Muito bom, eu te agradeço pela oportunidade. Te desejo todo o sucesso do mundo. Eu tive o prazer de te conhecer lá na Rádio 730, num curto espaço, mas deu para perceber, eu detectei isso, Deus me deu essa facilidade de perceber que você é um cara do bem, um ser humano ímpar. Nós temos que dar as mãos e construir um mundo cada vez melhor. Sucesso. Obrigado.